é muito espiritual, né? Eu sou missionário e os missionários acreditam que nós cristãos missionários acreditamos que nós damos continuidade ao trabalho que Jesus começou lá atrás, né? Anunciando as boas novas. No meu caso, isso tem uma ligação muito forte com a minha vida pessoal, ajudar as pessoas, compartilhar conhecimento, transformar a vida de pessoas. É uma história que eu nunca contei em lugar nenhum, mas eu nasci em São Paulo, na Vila Formosa. Ninguém vai acreditar. Não é mentira. Mostra aqui a habilitação, a identidade. É nosso vizinho aqui, Eu nasci na Zona Leste de São Paulo. A minha mãe estava aqui, eu nasci aqui e eu fui enviado para o Nordeste com 6 anos de idade. Só que tem uma história da minha mãe que me marcou muito, porque minha mãe ela veio nesse êxodo no Nordeste na década de 80 para trabalhar como empregada doméstica aqui. E minha mãe ela havia terminado os estudos. E muita gente não sabia, porque ela trabalhava como empregada doméstica. E ela trabalhou na casa de uns patrões bem legais. E minha mãe contou essa história. Ela disse que quando chegou em casa, os patrões chegaram em casa, a tarefa das crianças estavam prontos. E eles perguntaram, Dona Rose, você terminou? Quem fez a tarefa das crianças? Ela fez, foi eu. Mas você sabe, você estudou, você terminou? Eu terminei. Eu estou trabalhando nesse trampo porque eu preciso, mas eu terminei os estudos. Naquela época, 70, 80, terminar os estudos era ter um curso universitário, praticamente. Porque era uma coisa, não era muito comum no Brasil. Nem todo mundo tinha Nem isso. todo mundo tinha e tal. Parava ali na 8ª série e tal. E aí ela disse, faça um negócio, eu vou pagar um curso de enfermagem para você, enquanto você trabalha aqui. Beleza. Fecha essa história. E aí eu fiquei com essa história da minha mãe. E essa história se repetiu comigo. Eu sou um garoto de periferia, da região metropolitana do Recife. Nunca fui rico, era um garoto pobre, minha mãe se sacrificou bastante, meu pai tinha morrido. Então eu sou filho de mãe solteira, de mulher negra, que a gente sabe que isso tem um peso no nosso país, né? Com certeza. E aí alguém pagou um curso para mim. Chegou e disse, eu quero te ajudar, eu pago um curso para você, porque você tem potencial. Então, eu tenho na minha ascendência essa história de alguém que puxaram a minha mãe para cima, me puxaram para cima. E é engraçado, porque quando eu me tornei empresário e Débora se tornou gerente do banco, a gente era uma família de classe média que ganhava uma grana legal, vivia bem, estabilidade. Sim. Ela era concursada há 13 anos já. E aí, de repente, eu digo, caramba, chegou a hora de fazer o que fizeram com a minha mãe e fizeram comigo. Agora é a hora. A história volta. Exatamente. Eu tinha uma empresa e eu comecei dentro da minha empresa. Eu comecei a trazer garotos de periferia, dar formação e entregar no mercado de trabalho. Como eu trabalhava com contratos, eu tinha várias empresas para quem eu prestava serviço e eu comecei a empregar essa galera. Então, isso começa em Recife, esse movimento. Tava sempre precisando, então, tal lugar, eu que treinei, vai trabalhar. E a gente sabe que tem uma demanda alta, principalmente nesse período de 2008, 2007, o Brasil estava pegando fogo, então tinha uma demanda alta de mão de obra. Sim. E as pessoas, elas empregam muito por indicação no Brasil. Sim. Então, quando eu dizia, esse menino é meu, aí empregava. E era um garoto da favela que nunca ia ter uma oportunidade de chegar aonde eu estava. Então, eu servi como um canal, assim como me fizeram comigo e fizeram com a minha mãe. Então, quando eu boto o pé no Senegal, a primeira coisa que eu vejo, o Senegal é o 25º país mais pobre do mundo. Muitos jovens desempregados, muitos jovens sem acesso à educação e muitos jovens inteligentíssimos que só precisavam de a oportunidade que a minha mãe teve, que eu tive e que agora eu poderia entregar para ele. Minha mulher, além de trabalhar no banco, ela era professora da Aliança Francesa, ela já falava francês e inglês desde criança, e aí a língua oficial do Senegal é a língua francesa, então eu disse, a gente criou um método de alfabetização para mulheres, tendo em vista que 70% a 80% da população feminina senegalesa não fala a língua oficial, ou seja, não fala a língua oficial, então essa galera não tem acesso ao mercado de trabalho, e eu tinha ali informática, que praticamente o mundo precisava nesse período de informática. Todo mundo precisa de informática. A tecnologia. E uma coisa complementa a outra também. Exatamente. Né? Você tem hoje tecnologia para ensinar. E você, como é que foi? Você aprendeu francês? Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Exatamente. Você chegou lá e falou, e agora? Minha mulher chegou com francês, né? Então, porque ela já falava francês e inglês. Eu mal falava português. Como a minha base tinha sido muito ruim, e os garotos de periferias, eles estudam para ganhar dinheiro, para sobreviver.
É diferente dos meus filhos, por exemplo, que já são filhos de uma classe média, que você põe na escola, o cara estuda filosofia, tem um pouco mais de história. Não, meus filhos todos já falam no mínimo 3 línguas, meus filhos. Também moraram fora, em países onde se fala... O morador na rua fala 4, 5 línguas, porque é um lugar muito cosmopolita e tem muitas línguas circulando. Então, assim, eles já falam 3, 4 línguas, já estudaram numa escola bacana, mas eu não havia estudado. Então, até o meu português, quando você chega em outra cultura que fala outra língua, você descobre que o seu português é muito ruim. Porque você precisa do português, do seu português, para servir como suporte para o aprendizado da outra língua. Você vai fazer Exatamente. um comparativo. Como é que eu falo isso aqui em português? Exatamente. Vem uma frase pronta para você em francês, você precisa entender a gramática portuguesa para assimilar uma coisa com a outra. Exatamente. E aí eu chego nesse contexto, eu digo, Débora, eu não vou conseguir falar essa língua. E eu tinha que preparar, eu tinha já começar a estudar o francês para preparar material para poder iniciar o curso de informática. Então, e eu lembro como se fosse hoje. A minha mulher, ela falava o francês, ela fala um francês nível altíssimo, né? Só que o Senegal é um país muçulmano, onde a mulher, ela está sempre na cultura, nessa cultura, a mulher, ela está sempre ali. Um homem que faz mais as coisas. Colocar em segundo plano, às vezes privada de ser alfabetizada ou de ter acesso ao... Porque é o formato da família senegalesa. Entendi. Cara, eu sabia que era um país muçulmano. Exatamente. 95% da população senegalesa é muçulmana. E aí o que é que acontece? Ela tinha um francês, mas ela não podia fazer muita coisa. Porque eu é que tinha que fazer nessa cultura. É o homem que vai lá e paga a conta, que corre atrás. E eu dizia, meu Deus, vem comigo. Às vezes a cultura deles. Né? Exatamente. Mas só para terminar, fechar. E o que aconteceu? Que é uma história bem engraçada de como assim, Deus falou comigo que eu ia aprender a falar francês. Eu estava muito mal num dia e eu disse, caramba, velho, eu não vou conseguir aprender a falar essa língua. O francês é uma língua, assim, muito complexa. Tem muitas regras e muitas exceções, entendeu? A forma como você escreve, você não fala como português. Entendeu? Você tem muito mais letras e na hora que você vai falar é um nome bem pequenininho. Sério? Eu tava num dia péssimo. Eu disse, eu quero ir embora daqui, porque não vai dar certo. Eu não vou conseguir falar. Vendo Débora falando lindamente, todo mundo, né, falando. E eu tava na frente de casa orando a Deus, dizendo, Deus, eu não vou conseguir falar essa língua. E tinha um cara numa carroça. Em Dakar, na capital do Senegal, tem muita carroça, de tudo, carregando troço e tal. Parece lá com alguns interiores da cidade de São Paulo, Recife, né? Se usa muito carroça. E aí o cara botou a carroça no meio da rua e veio um caminhão e começou a buzinar para a carroça sair do lugar. E o cara olhou para a carroça e fez, vai para trás, falando com um cavalo. Arrière, aí ele disse, vai para trás. Aí o cavalo foi. Aí ele, vai pra trás. Aí o cavalo foi. Eu disse, Deus, o cavalo fala francês e eu não falo francês. E eu disse, eu vou falar francês. Se o cavalo fala, eu vou falar. Então eu coloquei na minha cabeça, a partir desse dia, que eu iria falar o francês. E menos de um ano eu já estava ensinando informática em francês. Que legal. Cara. E como que foi a parada de chegar para as pessoas que estavam em volta de você e falar assim, estou indo pro Senegal? Tipo assim, eu tô indo e... Seja o que Deus quiser. Como que foi isso? Acho que o pessoal falou, meu, você é doido? Não, todo mundo achou que a gente era doido, porque Débora estava há 13 anos no Banco do Brasil, eu tinha uma empresa... Antes de tudo isso, por que o Senegal? Aí eu vou... Essas duas perguntas linkam. Por quê? Porque a gente... Como eu disse para você. 25º Não, país. Missionário. O que é que o missionário faz? Existe uma história de Abraão que Deus falou com ele e disse, olha só, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te dizer um lugar para onde você vai. Deus, ele não diz nunca o segundo plano. É que você porque ele tem muito medo que a sua ansiedade, ele atrapalhe o plano dele. E nós somos muito ansiosos, né? Eu tô vendo aqui que todo mundo é muito ansioso, quer falar e tal. Então, assim. Eu tô quietinha. Tá quietinha. É porque é muito tipo assim, a gente nunca conheceu ninguém que foi pro Senegal. Pronto, fez tudo isso que você fez. Então Deus me disse assim, Carlinhos, eu vou enviar você pro mundo e você vai pregar a minha palavra. E a gente começou a orar. E eu e minha mulher, a gente fez um acordo, a gente disse, não, alguém vai convidar a gente para um país e vai ser esse. Ninguém sabia de nada. A gente ficou orando. Mas a gente orou 5 anos da nossa vida. Todo o processo durou 5 anos. Então tem muita gente que quer fazer missões e diz, não, vou começar agora. Não, durou 5 anos. Para vocês...
saberem pra onde vocês iriam. Pra onde? E a gente orou. Aí, um certo dia, um mentor meu, um norte-americano que me formou tal na escola de missões, Benjamin, um beijo, Benjamin. E Benjamin ligou para mim e disse: Carlos, tudo bom? Olha só, tem um casal de missionários norte-americanos que estão lá no Senegal. Você sabe onde fica o Senegal? Aí quando ele fala a palavra Senegal, a primeira música que vem é Senegal. Ou então a música do Chico César que diz que deve ser legal Senegão no Senegal. Eu disse, Nossa. não, eu sei da música, mas vou olhar aqui no mapa rapidinho. E aí eu disse, poxa, o Senegal é aqui, pô. Senegal. E você já tinha viajado para lá? Não, Você não nunca tinha. Eu tô falando como surgiu o Senegal. Como ele escolheu, como apareceu o Senegal na vida E aí dele. eu disse, caramba, tem um lugar, uma viagem, é a resposta que a gente estava esperando. E aí tinha alguém para receber a gente, então a gente comprou as passagens para o final do ano e a gente foi em 2010 para o Senegal pela primeira vez. Então o Senegal surgiu dessa forma, em um tempo de oração e um tempo longo de espera. Não. E aí contar pro pessoal. Fala, tá, é louco? Não, a Vocês gente... compraram a passagem no final do ano e vocês foram conhecer o Não, Senegal. era conhecer. O que acontece? A gente sabia que a gente tinha que dar passos curtos, né? E é uma das coisas que até eu uso na minha vida pessoal. Para começar a escola, que eu vou falar já já para você, todos os projetos que eu desenvolvo, eu sempre dou passos curtos. Porque o grande problema da gente que está nesse cosmo, nesse mundo muito rápido, informação muito rápida, nós somos muito ansiosos. A gente come sem mastigar. E por não mastigar, a gente não absorve as coisas que a gente come. E eu estou falando de comer porque existe uma associação da forma como a gente come com a forma como a gente vive. Então, a gente está falando e a gente não absorve. Então, Deus ele tem muito medo de dizer para você algo, você entender outro e você estragar o plano dele.